Mãe, por favor, não faz cena. Foram as 6 palavras que minha filha me disse no próprio casamento, com café frio escorrendo pelo meu cabelo, resto de molho no meu colo e meio salão filmando com o celular. Eu não chorei. Não ali. Eu levantei devagar, peguei o microfone da mão do meu genro, falei uma frase em voz baixa que apagou o riso de 300 pessoas e caminhei até a saída sem olhar para trás. No estacionamento, sentei dentro do meu carro, liguei o motor. Não saí, fiquei segurando o volante com as 2 mãos, sentindo o vestido grudar nas costas, o cheiro de comida velha subindo das minhas próprias roupas. Para você entender como eu, mulher de 66 anos, viúva, criadora da minha própria filha, fui parar dentro daquele carro com lixo escorrendo pelo pescoço e a calma de quem já tinha vencido, eu preciso voltar ao que começou 3 anos antes. E antes disso, ao que eu construí a vida inteira para não perder. Meu nome é Evelyn Holloway. Eu morava em uma cidade pequena de Ohio, nos Estados Unidos, numa rua tranquila, onde os vizinhos ainda batiam a porta com torta na mão. Tinha trabalhado a vida inteira. Comecei numa lavanderia industrial e fui juntando, comprando, reformando, alugando, até virar dona de algumas coisas. Nunca virei rica de revista. Virei tranquila. E gente tranquila incomoda demais quem quer parecer rico de revista. Eu só não sabia disso ainda. Aqui vale uma pausa rápida, porque tem gente que ouve lavanderia e imagina uma lojinha de bairro com máquina velha. Lavanderia industrial nos Estados Unidos é outra coisa. Atende hotel, hospital, restaurante, serviço de catering, movimenta toneladas de lençol por semana. Não é negócio glamouroso, mas é negócio sério. E foi com sabão, alvejante e contrato de hotel modesto que comecei a construir o que veio depois. Conheci Thomas quando eu tinha 22 anos, num trabalho temporário nessa mesma lavanderia. Ele era operador de máquina. Mãos sempre cheiradas a sabão. Riso fácil. Me ofereceu café numa cafeteria barata da esquina e me chamou para sair 3 vezes antes de eu aceitar. Casamos 1 ano depois, sem pompa, com 26 convidados, um buquê de margaridas e uma torta de maçã que minha mãe trouxe debaixo do braço. Porque na minha família, ninguém chega de mãos vazias. Vivemos juntos 41 anos. Stella nasceu 5 anos depois do casamento. Foi uma criança doce, dessas que perguntava se a lua seguia o carro porque gostava da gente. Tinha cabelo sempre embaraçado, joelhos ralados, mania de esconder bilhete nas minhas gavetas. Mamãe, eu te amo mais que panqueca. Ela escrevia, com letra torta, lápis grosso. Eu guardava todos. Tenho até hoje, numa caixa de sapato no fundo do armário. Thomas dizia que nossa filha tinha coração de passarinho. Assustava fácil, mas cantava alto quando se sentia segura. Ele era o pai que fazia voz diferente para contar história. Fingia que não via quando ela roubava pedacinho de massa crua antes do bolo ir ao forno e chorava escondido no banheiro no primeiro dia de aula dela. Eu era a mãe mais prática. Conferia boleto, arrumava lancheira, ensinava a pedir desculpa olhando nos olhos. Nós dois, do nosso jeito, amávamos aquela menina como quem cuida de uma chama em noite de vento. Quando Thomas adoeceu, Stella já passava dos 35. Mulher feita, com vida própria, mas a doença de um pai devolve qualquer filho para um lugar de criança. Era câncer no pulmão. Décadas trabalhando perto de produto químico, em ambiente mal ventilado, cobraram a conta tarde, do jeito que costumam cobrar. Sem aviso. O médico nos disse aquilo numa terça-feira, 3 da tarde. Eu lembro porque o sol entrava pela janela atrás da cabeça do doutor e eu fiquei pensando que era um dia bonito demais para ouvir aquela frase. Aqui, eu preciso te explicar uma coisa para você entender o peso disso. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde funciona quase todo pela iniciativa privada. Mesmo quem paga seguro caro descobre, na hora do tratamento sério, que existe uma lista enorme do que o plano não cobre. Aqui no Brasil, com toda a dificuldade do sistema, o Sistema Único de Saúde atende um caso assim com medicação custeada em muitos protocolos. Lá, você descobre que tem que vender imóvel para comprar remédio. Foi o que eu fiz. Vendi 2 prédios pequenos para pagar tratamento. Stella chegava ao hospital tentando parecer forte, mas bastava ver Thomas mais magro na cama para a boca dela tremer. Eu abraçava os dois.
Meu marido pedia para ela não interromper a vida por causa dele. Ela prometia. Depois saía para o corredor e chorava. Foram 17 meses duros. No dia em que ele se foi, foi de manhã, ainda cedo. Eu estava segurando a mão dele. Stella tinha saído para comprar café. Quando voltou, o copo de papel quente na mão, ele já não respirava. Ela deixou o copo cair no chão. Café derramou pelo corredor. A enfermeira veio limpar, e Stella ficou olhando aquela mancha marrom no piso branco como se fosse a única coisa real do mundo. Naquela manhã, eu ainda não sabia, mas foi o último dia em que minha filha ainda era inteiramente minha filha. Depois do enterro, Stella mudou. No começo, eu achei que fosse luto. Ficou mais impaciente, mais sensível a comentário, mais irritada com tudo que lembrava nosso passado. Parou de ir comigo ao mercado de bairro, dizia que não suportava ver lugares que o pai frequentava. Começou a preferir restaurante caro, ambiente novo, gente nova. Eu deixei. Deixei porque achei que era a forma dela de respirar. Eu também tinha o meu jeito de respirar, e o dela não precisava ser igual ao meu. Só que fugir demais da própria história abre espaço para qualquer um reescrever quem você é. Walter entrou justamente por essa porta. Eu o conheci 2 anos depois da morte do Thomas. Stella o levou para jantar numa noite de sexta-feira. Tinha preparado assado de panela, batatas, cenouras e uma torta de maçã, porque era o prato preferido dela desde criança. Passei o dia arrumando a casa, não para impressionar Walter, para mim mesma, porque minha filha estava trazendo alguém importante para conhecer a mãe, e eu queria que a casa estivesse com cheiro de canela quando ela entrasse. Naquela noite, Stella chegou diferente. Não entrou gritando "mãe", como fazia antes. Entrou olhando ao redor, como se examinasse se a casa estava aceitável. Walter veio logo atrás. Alto, bonito, terno caro, relógio brilhando, perfume forte e um sorriso que parecia medido com régua. "Então essa é a famosa casa da senhora Evelyn", ele disse. "É a casa onde Stella cresceu", respondi. Ele olhou para o sofá antigo, para as fotografias na estante, para o tapete um pouco gasto perto da porta da cozinha. "Interessante", disse ele. "Bem, autêntica. Notem essa palavra. Autêntica. Foi a primeira pedrinha que ele me jogou. Pequena. Quase um carinho. Esses são os mais perigosos, porque entram sem dor e ficam morando dentro da gente." Stella riu, nervosa. Eu servi o jantar. Walter elogiou a comida, mas fez isso como quem dá nota a uma empregada doméstica. Perguntou sobre meus imóveis, sobre como eu administrava os aluguéis, sobre se eu tinha contador, advogado, planejamento sucessório. No começo achei que era curiosidade. Depois, percebi que ele estava me medindo, não como pessoa, como oportunidade. "Stella me disse que a senhora prefere cuidar de tudo sozinha", ele comentou, cortando a carne em pedaços pequenos demais. "Prefiro entender o que assino", respondi. Ele sorriu, claro. Mas chega uma hora em que certas coisas ficam complexas demais. Patrimônio precisa de estratégia. Patrimônio também precisa de limite, devolvi. Walter levantou as sobrancelhas, como se aquela frase tivesse vindo de alguém que ele não esperava que soubesse pensar. Stella percebeu e mudou de assunto. Durante a sobremesa, ele virou para mim com um olhar mais doce do que tudo que tinha feito a noite inteira. "A senhora é muito querida, dona Evelyn. Tem um coração grande. Dá para ver que faria qualquer coisa pela Stella." "Por ela, eu fiz muita coisa", respondi. "Isso é bonito", ele disse. "Só precisa tomar cuidado para não ser boa demais. Gente boa demais às vezes vira alvo." Na época, achei que era um conselho. Hoje sei que era uma confissão. Quando o casal foi embora, eu fiquei na cozinha lavando os pratos. Estava com aquela sensação que mulher de minha idade conhece bem. A louça do jantar lavada, a casa em silêncio e uma incomodação no peito que não tem nome ainda. Foi quando o telefone tocou. Era Margarete, minha comadre. Viúva igual a mim, 8 anos mais velha, sotaque arrastado da Geórgia que ela trouxe quando se mudou para Ohio nos anos 90. Margarete e eu nos conhecíamos havia mais de 20 anos. Foi madrinha de Stella na crisma. Foi quem trouxe quentinha para mim durante a quimioterapia do Thomas.
Era a mulher que sabia tudo da minha vida, e ainda assim me tratava como gente, não como história triste. E aí, comadre, como foi o jantar com o tal noivo? Foi o quê? Foi estranho. Margarete riu daquele riso baixo, meio de garganta, de quem já viveu demais para se assustar com pouco. Estranho como? Ele perguntou demais sobre meu dinheiro. Silêncio do outro lado. E a Estela? A Estela ficou quieta. Margarete suspirou. Evelyn, eu vou te falar uma coisa. Você lembra do meu segundo marido? Lembro. Você lembra como ele começou? Lembro. Pois é. Começa exatamente assim. Com pergunta educada, com sorriso medido, com elogio que tem gosto de boleto. Toma cuidado, comadre. Eu ri para fingir que estava tranquila. Margarete, é só um namorado da minha filha. Já foi só um namorado, comadre. Já foi. Desliguei o telefone com a louça ainda na pia. Margarete tinha jeito de saber das coisas. Ela não dizia nada por dizer. E aquela frase ficou ecoando enquanto eu enxaguava o último prato. Já foi só um namorado. Deixa eu te contar uma coisa para você entender por que mulher como eu vira alvo lá nos Estados Unidos. Quando o marido morre, existe um sistema chamado Social Security Survivor Benefits. Em português, é mais ou menos o benefício de sobrevivência da Previdência Americana. A viúva passa a receber todo mês uma parte do que o marido recebia de aposentadoria, se ele tinha contribuído a vida inteira. Se ela tem 60 anos ou mais, o benefício costuma ser vitalício. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa parecida que se chama pensão por morte, paga pelo INSS, que cobre cônjuge e dependentes, e que ficou um pouco mais restrita depois da reforma da Previdência de 2019. Cada país tem seu sistema, e nenhum dos dois é folgado. A diferença é que, lá, a maioria das viúvas vive só desse benefício mais alguma poupança que conseguiu juntar. É o suficiente para pagar conta, comer, manter a casa. Não sobra. Por isso, quando aparece uma viúva mais velha com patrimônio acima da média imóvel alugado, pequena empresa, conta confortável, ela vira o que predador educado chama de oportunidade. Eu não sabia, naquela noite lavando os pratos, que eu era exatamente o tipo de mulher que homens como o Walter procuram com binóculo. Naquela noite, dormi mal. E aquela foi a primeira de muitas noites em que dormiria mal, sem ainda saber por quê. Depois daquele jantar, Stella começou a mudar comigo. Não foi de uma vez. Primeiro eram comentários pequenos. Mãe, você podia trocar esse carro. Mãe, por que você não compra uma casa maior? Mãe, se você tem dinheiro, por que insiste em parecer que não tem? Eu ria. Tentava levar na brincadeira, porque eu não compro coisa para impressionar quem não paga minhas contas. Stella não achava graça. Dizia que eu era teimosa, antiquada, difícil. Antes, ela chamava minha simplicidade de jeito de mãe. Depois do Walter, passou a chamar de falta de postura. Aos poucos, comecei a receber menos ligação sem motivo. Quando o telefone tocava, quase sempre tinha um pedido do outro lado. Adiantamento para viagem, ajuda com um curso, entrada para trocar o carro, dinheiro para mobiliar o apartamento. Eu ajudava, nem sempre com dinheiro. Às vezes pagava direto ao fornecedor, às vezes comprava o que ela precisava, às vezes dizia não. Esse não incomodava o Walter. Ele gostava de falar em gestão. Dizia que eu precisava profissionalizar meus bens. Falava bonito, com termo de advogado, mas no fundo queria a mesma coisa: colocar a mão onde não era chamado. Numa noite, Stella me levou a um jantar na casa da família dele. Era aniversário da Vivian, mãe do Walter. Country Club, mansão antiga, jantar em mesa de mogno. Aqui vale uma pausa, porque esses lugares existem nos Estados Unidos como uma camada quase secreta, herdada, com regras invisíveis. Não basta ter dinheiro para entrar, tem que ter sobrenome certo, escola certa, golfe certo, sotaque certo. Quem chega de fora, mesmo rico, é tratado como visita. E quem chega de fora simples, mesmo rico, é tratado como serviço. Eu me encaixava nessa segunda categoria, não por desprezo declarado, mas por aquela elegância gelada que só gente muito antiga sabe usar. Eu levei uma torta de maçã, porque na minha família,
Ninguém chega de mãos vazias. Vivian recebeu a torta como se eu tivesse levado um saco de batata. Que gentil, ela disse. Nós já temos sobremesa, mas posso pedir para a cozinha guardar. A cozinha. Como se a torta precisasse ser escondida para não manchar a decoração. Cá entre nós. Vocês precisavam ver aquela mulher segurando minha torta. Ela segurou com a ponta dos dedos, do jeito que as pessoas seguram um saco de lixo cheio quando não querem encostar no plástico. O sorriso dela era de revista, mas os dedos dela eram de quem estava com nojo de farinha de trigo. Durante o jantar, um primo do Walter perguntou de onde vinha meu patrimônio. Respondi que tinha começado com uma lavanderia, depois uns imóveis antigos que reformei devagar. Que pitoresco, disse ele. Pitoresco e lucrativo, respondi. Alguns ficaram sem saber se riam. Stella apertou meu joelho por baixo da mesa, pedindo silêncio. Eu entendi o pedido, mas ele doeu. Minha filha queria que eu deixasse passarem por cima de mim, para não atrapalhar o verniz daquela família. Na volta para casa, ela reclamou. Mãe, você não precisava responder daquele jeito. De que jeito? Como se estivesse se defendendo. Ah, eu estava. Eles não quiseram ofender. Quiseram sim. Só que gente rica chama a ofensa de comentário. Ela ficou olhando pela janela do carro. Às vezes eu queria que você tentasse se adaptar. Eu tentei a vida inteira te dar raiz, Stella. Não asa feita de vergonha. Ela não respondeu. E foi mais ou menos nessa época que ele me convidou para almoçar. Os dois marcaram um restaurante elegante no centro. Eu já desconfiei. Stella não marcava almoço caro comigo por saudade. Escolhi um vestido verde claro, simples, e fui. Na mesa, Walter abriu uma pasta. Dona Evelyn, a senhora já pensou em fazer uma procuração preventiva? Preventiva contra o quê? Contra imprevistos, ele disse. A senhora está saudável, graças a Deus, mas já tem uma certa idade. É prudente deixar alguém de confiança autorizado a tomar decisões em caso de necessidade. Alguém de confiança, repeti. Stella tocou minha mão. Mãe, seria só para facilitar. Eu sou sua filha. Se acontecer alguma coisa, não quero ficar presa em burocracia. Que tipo de decisões? Walter respondeu rápido demais. Movimentação bancária, venda de imóveis, assinatura de contratos, administração de investimentos, decisões médicas básicas. Venda de imóveis? Em caso de necessidade, ele completou. Aqui vale parar e contar, porque esse tipo de documento existe no Brasil e tem nome. Procuração ampla, geral e ilimitada, com poderes específicos. No nosso direito, isso se chamaria praticamente uma carta branca. A pessoa autorizada passa a poder vender, comprar, transferir, contratar, em nome de quem assinou. Lá nos Estados Unidos, o equivalente é a Power of Attorney, e funciona de forma parecida. Em ambos os países, é um documento que protege quando feito com pessoa certa e destrói uma vida quando assinado com pessoa errada. Quem planeja saquear viúva começa quase sempre por esse papel. Eu olhei para Stella. Ela desviou os olhos. Vocês já falaram com o meu advogado? Walter sorriu, mas a mandíbula dele endureceu. Seu advogado é muito conservador. Eu gosto de profissionais conservadores. O almoço esfriou ali. Walter pediu a conta com pressa, segurando a pasta debaixo do braço como quem segura uma derrota. Stella mexia a colher no café gelado, fingindo concentração. Eu paguei minha parte, levantei e disse: Obrigada pelo convite, e saí. Depois, no carro, Stella me ligou chorando. Disse que eu tinha constrangido o Walter, que ele só queria ajudar, que eu era desconfiada demais. E foi nesse telefonema que aconteceu uma coisa que mudou o jogo. Ela esqueceu o telefone ligado, ou talvez tenha achado que já tinha desligado. Eu falei que ia ser assim. Sua mãe é uma songa-monga desconfiada. Finge que não entende para não largar o osso. Foi a primeira vez que ouvi a palavra. Mas ele falou em inglês, então deixa eu te explicar o que ele usou. Foi uma expressão americana de desprezo para mulher idosa que se faz de tonta. Tem várias variações lá, e nenhuma delas é gentil. O equivalente na nossa língua é exatamente esse, songa-monga. Stella respondeu algo baixo do outro lado. Ele continuou. Relaxa. Mulher sentimental sempre cede. Você chora mais um pouco e ela assina. Eu fiquei segurando o telefone na cozinha,
olhando para a panela no fogão, sentindo uma vergonha que nem era minha. Naquela noite, não dormi. E foi a partir daquela noite que a palavra começou a morar dentro da minha cabeça. Songamonga! Songamonga! Toda vez que Walter fazia alguma coisa pequena e perversa, eu ouvia a palavra batendo lá dentro, como um eco. Toda vez que Stella desviava o olhar, Songamonga. Toda vez que Vivian recebia minha presença com aquele sorriso de cera, Songamonga. Não era uma palavra mais. Era um carimbo que eles tinham colado na minha testa quando achavam que eu não estava olhando. Liguei para Margarete na manhã seguinte. Comadre, eu disse, eu preciso te contar uma coisa. Margarete me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio uns 10 segundos. Margarete não fala por falar. Evelyn, ela disse, vou pegar a chave do meu carro agora. Coloca café no fogo. Eu chego em 40 minutos. Quando ela bateu na minha porta, trouxe 2 coisas. Um pão de banana feito na manhã e a postura de mulher que ia me dizer o que eu não queria ouvir. Sentamos na cozinha. Ela cortou o pão, pegou o café, mexeu o açúcar devagar e me olhou. Você vai me ouvir agora sem chorar e sem inventar desculpa para essa menina, certo? Certo. Sua filha sabe. Sabe o quê? Sabe tudo. Não me venha com ela está apaixonada, ela está confusa, ela está pressionada. Eu já fui essa mulher, comadre. Eu já fui a comadre que inventou 3 desculpas por dia para o meu segundo marido. Eu perdi 2 apartamentos achando que era ele que estava errado e que eu só precisava amar mais. Foi seu Thomas, descansa em paz, que me sentou nessa mesma cozinha e disse o que eu vou te dizer agora. Margarete encostou a colher na xícara. O que doer, dói. Mas não dói de menos só porque você fecha o olho. Você quer dar mais uma chance para essa moça? Dá. Eu não vou te julgar, mas não dá uma chance vestida de cegueira. Dá com o olho bem aberto, prova guardada e advogado de confiança. Margarete. Não me interrompe, comadre. Você é mãe. Eu sei que tem isso aí no peito que pede para você acreditar. Mas mãe que acredita sem ver, paga depois com a casa, com a saúde, com a paz. Você já vendeu o imóvel por amor uma vez, para salvar seu marido. Não vende a segunda vez por ilusão, para perder para um genro de relógio caro. Eu chorei ali. Margarete deixou eu chorar. Não me abraçou logo. Esperou. Quando o choro foi diminuindo, ela puxou a cadeira para perto. Agora a gente combina o seguinte. Hoje à tarde você liga para o James, seu advogado, e para o Harold, seu contador. Você vai chegar nesses 2 homens com um plano. Você não vai chegar pedindo socorro de viúva sozinha. Você vai chegar como dona da própria vida. Tá me ouvindo? Tô. E outra coisa, Evelyn. O quê? Você não é songamonga. Você é mulher cansada de ser boa pra gente que não merece. É diferente. Naquela tarde, eu liguei pros 2. E começou a operação que mudaria tudo. Liguei primeiro pro Sr. Harold, meu contador, que cuidava das minhas empresas havia mais de 15 anos. Era um homem sério, daqueles que não dramatizam nem incêndio. Harold, eu preciso que você revise tudo. Cada inquilino, cada contrato, cada autorização. Quero saber se alguém andou perguntando do meu lado sem eu ter pedido. Ele ficou em silêncio uns segundos. Evelyn, ele disse, eu ia te ligar essa semana. Alguém solicitou cópia de documento de 3 imóveis seus alegando estar autorizado pela família. Quem? Um assistente do escritório do Walter. Você enviou? Claro que não. Liguei para confirmar. Senti um frio no estômago, mas senti junto uma calma estranha. A calma de quem finalmente tem confirmação do que já desconfiava. Margarete tinha razão. Eu não estava louca. O cerco já tinha começado, e eu só não estava enxergando porque mãe tem essa mania de fechar olho para não ver o tamanho do estrago. Na semana seguinte, meu banco me procurou. Havia uma consulta sobre a possibilidade de incluir Stella como autorizada em algumas contas. A solicitação não tinha sido formalizada, mas alguém fez pergunta suficiente para levantar alerta. Liguei para o James, meu advogado. James, acho que meu futuro genro está tentando mapear meu patrimônio. Mapear para quê? Para controlar. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então vem ao escritório amanhã. Traz tudo o que tiver. Eu comecei a guardar prova. Print de mensagem. E-mail encaminhado por engano.
Anotação de conversa. Documento que Walter me pedia para assinar. Convite para reunião que ele chamava de organização familiar. Nada sozinho parecia suficiente. Junto, formava um desenho. E o desenho ficou completo quando uma moça apareceu. O nome dela era Jennifer. Trabalhava como assistente no escritório do Walter. Eu a tinha conhecido por acaso meses antes, quando fui deixar uns documentos para Stella assinar. Uma moça jovem, educada, olhos atentos, voz gentil. Ela me ofereceu água, conversou comigo enquanto eu esperava e perguntou se eu gostava de planta, porque tinha visto terra nas minhas mãos. Eu tinha passado a manhã no jardim. Minha avó também não conseguia ficar longe de um jardim, ela disse. Dizia que planta respeita quem cuida. Gostei dela na hora. Tem gente que entra na sala e o ar muda. Jennifer era esse tipo de gente. Um mês antes do casamento, ela me ligou de um número desconhecido. Dona Evelyn? Aqui é a Jennifer, do escritório do Dr. Walter. A senhora pode conversar? A voz dela tremia. Posso. Eu não sei se deveria estar ligando, mas eu vi algumas coisas. E acho que a senhora precisa saber. Marcamos numa cafeteria pequena, longe do escritório. Ela chegou nervosa, olhando para os lados, tirou da bolsa alguns papéis. Eu não posso entregar tudo oficialmente, ela disse, mas posso te contar o que ele me pediu para pesquisar. Interdição de idoso, contestação de testamento, procuração ampla, doação em vida com reserva de usufruto. Como provar incapacidade por comportamento inadequado em evento público, e formas de questionar decisões financeiras tomadas por uma pessoa idosa sob influência de terceiros. A última frase me fez gelar. Comportamento inadequado em evento público? Jennifer assentiu. Ele perguntou, mais de uma vez, se uma pessoa poderia ser considerada instável se reagisse de forma agressiva ou confusa durante uma ocasião formal. Eu achei estranho, porque ele mencionou o casamento. Naquela hora, muitas peças se encaixaram. Walter não queria apenas me humilhar. Queria provocar uma reação. Se eu gritasse, se eu batesse nele, se eu chorasse descontrolada, se eu derrubasse mesa, ele usaria aquilo como parte de uma narrativa. Evelyn está ficando emocionalmente instável. Evelyn não consegue se controlar. Evelyn precisa que a filha administre seus bens. A Songamonga teria que parecer louca diante de testemunha. Aqui vale parar e contar uma coisa importante. Nos Estados Unidos, existe um instituto jurídico chamado guardianship, que no nosso sistema seria parecido com a interdição civil. Quando alguém é declarado incapaz por um juiz, perde o controle sobre os próprios bens, contas, decisões médicas e até onde vai morar. A lei foi criada para proteger pessoa idosa fragilizada, mas vira arma terrível quando a família é interessada. Em termos brasileiros, isso seria mais ou menos a interdição plena, com curador nomeado. Não é processo simples nem rápido, em lugar nenhum exige laudo médico, audiência, avaliação. Mas Walter sabia disso. Ele não queria atalho. Ele queria montar um dossiê. Testemunhas alinhadas, vídeos do casamento mostrando reação descontrolada, avaliação enviesada de algum médico amigo e depois pedido formal na vara competente. Calma, paciência, peça por peça. O perigo dele não era a pressa, era a paciência. E foi exatamente nessa porta que Walter estava batendo. Jennifer continuou. Tem mensagem também. Eu vi algumas quando ele me pediu para imprimir conversas. Eu não li tudo, mas vi o suficiente. Ele e a Stella falavam sobre a senhora. Minha garganta fechou. Falavam como? Jennifer olhou para a própria xícara. Não conseguia me olhar agora. Ele chamava a senhora de Songamonga. E ela? Ela não parecia gostar no começo. Mas depois começou a usar também. Eu fechei os olhos. Songamonga, Songamonga. Agora vinha em coro. Agora era duo. Agora era marido e filha cantando junto. Não sei explicar o que uma mãe sente quando descobre que a filha participa da piada. Não é só tristeza. É como se alguém entrasse na sua memória e sujasse até as lembranças boas. A panqueca, o cartão de Dia das Mães, o bilhete dentro da gaveta. Tudo de repente parece menor, contaminado, como se uma sombra tivesse passado por cima. Obrigada por me contar, eu disse. Jennifer segurou minha mão. Eu sinto muito. Minha avó passou por algo parecido com um tio meu.
Eu deveria ter percebido antes. Você percebeu a tempo. Naquele mesmo dia, fui ao escritório do James. Coloquei tudo na mesa. Ele ouviu sem interromper. No fim, tirou os óculos e falou: Evelyn, isso aqui não é só ganância. É preparação. Eu sei. Precisamos fechar todas as portas. Então fecha. E começou a operação que nenhum dos dois sabia que seria tão completa. James me explicou em detalhe o que eu já tinha entendido. Quando alguém tenta provar incapacidade, raramente precisa mostrar que a pessoa é incapaz o tempo inteiro. Tentam juntar episódios: uma fala atravessada, uma discussão, um esquecimento, uma reação emocional, um momento de fragilidade. Isolados, não são nada. Juntos, podem ser distorcidos. Então, ele queria criar episódios. Exatamente. E o casamento seria o palco. Por isso fizemos o contrário. Antes da cerimônia, James providenciou uma avaliação médica simples, documentando minha lucidez, minha autonomia e minha capacidade de decisão. Não porque eu precisasse provar a mim mesma que estava bem, porque gente como Walter usa a aparência da vítima contra ela. Uma viúva, idosa, com vestido simples, num salão luxuoso, num momento emocional, para um juiz desavisado, é o cenário ideal para plantar a tese. Também assinei uma carta deixando claro que nenhuma decisão tomada depois de constrangimento público deveria ser interpretada como sinal de instabilidade. Pode parecer exagero para quem nunca lidou com predador educado, mas predador educado mora nos detalhes. Harold revisou cada empresa. Descobrimos que Walter já tinha tentado se aproximar de um dos meus inquilinos comerciais, perguntando sobre valores, reajustes e contratos. O inquilino achou estranho e me avisou. Outro corretor, conhecido do Walter por meio de um amigo, tinha sondado a possibilidade de vender 2 imóveis meus em pacote caso a família decidisse liquidar patrimônio. Família, no caso, era ele. Também descobri que Stella tinha enviado para o Walter planilhas antigas que eu havia compartilhado com ela anos antes, quando quis ensiná-la a entender finanças. Aquilo me quebrou de um jeito particular. Eu não dei aqueles documentos para ser vigiada. Eu os entreguei numa tarde de domingo, com café na mesa, dizendo: Filha, um dia você precisa entender como se protege o que a gente constrói. Ela usou a aula para entregar meu mapa ao homem que queria me cercar. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Engraçado no sentido amargo. Anos antes, eu ensinei Stella sobre proteção patrimonial para ela não cair em golpe quando eu não estivesse mais aqui. Ela usou a aula para ajudar o marido a planejar o golpe. É como ensinar alguém a nadar e descobrir que ela vai usar a técnica para te empurrar para dentro da piscina. Durante as semanas seguintes, fizemos tudo o que precisava ser feito. Revoguei a autorização antiga. Atualizei senha. Avisei banco. Formalizei que nenhum pedido envolvendo Stella ou Walter seria aceito sem minha presença e confirmação por escrito. Suspendi a compra da casa que eu pretendia dar ao casal. Cancelei o investimento que Walter vinha pressionando para eu fazer numa empresa de um amigo dele. Reorganizei minhas empresas e mudei meu testamento. O testamento antigo deixava quase tudo para Stella. Mesmo com mágoa, eu ainda planejava garantir o futuro dela. Mãe é um bicho estranho. A gente pode estar ferida e ainda pensa em proteger quem segurou a faca. Mas quando vi todas as provas, percebi que deixar tudo para Stella seria premiar minha própria destruição. Seria entregar minha vida inteira nas mãos de quem já não me via como mãe. No Novo Testamento, Stella receberia uma quantia simbólica, o suficiente para ficar claro que eu não a esqueci. O restante iria para uma fundação de proteção a idoso vítima de abuso financeiro e para uma instituição de combate ao câncer em memória do Thomas. James leu o documento em voz alta. Quando terminou, perguntou: Tem certeza? Tenho. Ela pode tentar contestar. Por isso estamos fazendo tudo direito. Ela vai sofrer. Eu também sofri. Ele assentiu. Então, assina aqui. Assinei. Aquela assinatura foi a primeira que dei por mim em muitos anos. Tudo ficou pronto 2 semanas antes do casamento. Pasta organizada, cópia com James, cópia com Harold, cópia num cofre. Plano de contingência, caso Walter tentasse intervir no dia. Eu até tinha ensaiado, mentalmente, 3 cenários possíveis. Ele me ignorar,
ele tentar me humilhar com palavra educada, ele fazer algo escandaloso. Eu tinha resposta calibrada para cada um. Mas o ensaio de verdade aconteceu na véspera do casamento. Margarete veio passar a noite comigo. Foi ela quem insistiu. Chegou com uma sacola, um vinho tinto barato que ela jurava ser o melhor de Ohio, e aquela postura de quem ia me segurar até o sol nascer. Comemos uma sopa quente, conversamos pouco. Ela percebeu que eu estava quieta de um jeito diferente. Não era tristeza, era concentração. Depois do jantar, sentei na mesa da cozinha com a pasta. Abri cada documento, conferi cada cópia. Margarete sentou na minha frente, com a xícara de chá, e foi me passando o que eu pedia. Documento, cópia, documento, cópia. Quando terminei, fechei a pasta. Coloquei dentro da minha bolsa de festa. A bolsa parecia leve demais para carregar tanta coisa, mas carregava. Comadre, Margarete disse, tem mais uma coisa que você precisa fazer hoje. O quê? Ensaiar a frase. Eu ri. Margarete, eu nem sei ainda como ele vai me atacar. Como é que eu ensaio? Não importa como. Importa que você sabe que vai responder e que a resposta vai ser uma só. Curta, que cabe na boca antes do choro chegar. Ela tinha razão. Margarete se levantou e foi até o espelho da cozinha. Encostou na parede, de braço cruzado, com aquele sotaque arrastado da Geórgia. Vai lá, olha para você. Eu fui. Encostei na pia. Olhei meu próprio rosto no espelho redondo que minha mãe tinha pendurado ali décadas atrás. 66 anos. Cabelo branco em cima, pintado embaixo, olho cansado. Boca firme. Fala. O quê? Qualquer coisa que você diria para um homem que tentou te transformar em piada por 3 anos. Engoli em seco. Minha assinatura acabou. Margarete arregalou os olhos. Depois deu um sorriso lento. Comadre, repete. Minha assinatura acabou. De novo. Minha assinatura acabou. Mais alto. Minha assinatura acabou. Agora completa. Eu olhei para ela pelo espelho. Songamonga não, só paciente. Margarete deu uma risada baixa e bateu a mão na bancada. Pronto. Agora cala a boca, vai dormir, e amanhã faz exatamente o que você acabou de fazer aqui. Sem improviso, sem grito, sem chorar. Só essas 2 frases. E sai do salão pisando firme. Dormi melhor do que esperava. Acordei cedo no dia do casamento. Fiquei sentada na beira da cama por alguns minutos, olhando o vestido pendurado na porta do armário. Verde claro, simples, mangas delicadas. Estela tinha sugerido outro, mais caro, cheio de brilho, que me deixava fantasiada de alguém que eu não era. Escolhi o meu. Antes de sair, passei pelo quarto de hóspedes, que durante anos foi o quarto da Estela. Eu mantinha quase igual, embora ela dissesse que aquilo era coisa de mãe que não aceita o tempo. Na estante ainda havia uns livros antigos, uma caixinha de música quebrada e um ursinho sem um olho. Peguei o ursinho na mão e quase ri. Thomas tinha prometido costurar aquele olho durante 5 anos. Nunca costurou. Stella dizia que gostava dele assim, porque todo mundo podia perder um pedaço e continuar sendo amado. Sentei na cama por alguns minutos. Minha filha, falei para o quarto vazio, hoje eu vou saber se você ainda me enxerga. Não houve resposta, claro. Só a luz da manhã entrando pela cortina, e o peso de uma vida inteira sobre meus ombros. No caminho para o country club, parei numa floricultura e comprei um pequeno arranjo de lírio branco. Não era para festa, era para o Thomas. O cemitério ficava alguns minutos fora da rota, mas eu precisava passar lá. Cemitérios nos Estados Unidos são diferentes dos nossos. Não tem muro alto, nem cruz apertada, nem o ar barroco que a gente tem em muitos lugares do Brasil. Lá são grandes campos abertos, gramado verde aparado, placa baixa no chão, árvore antiga. Quase parecem parque, e em alguns lugares as pessoas até fazem piquenique no Memorial Day. Para quem é daqui, parece estranho, mas é uma forma deles de tornar a morte menos pesada. No Brasil, a gente faz do nosso jeito, com flor, vela, missa e a sensação familiar de que o morto continua junto. Na vela acesa do Dia dos Finados, coloquei as flores diante da lápide e fiquei em silêncio. O nome dele, em letras de bronze, gastas pela chuva, ainda brilhavam um pouco no canto. Ela vai casar hoje, eu disse.
Eu queria que você estivesse aqui para me dizer se estou fazendo certo. O vento mexeu as árvores. Eu imaginei Thomas rindo daquele jeito baixo, meio rouco, e dizendo que certo nem sempre parece certo quando o coração está sangrando. Eu vou dar a ela uma última chance, sussurrei. Não para ganhar dinheiro, não para merecer herança. Uma chance de ser filha. Saí do cemitério com os olhos secos. Havia choro demais guardado, mas eu não queria gastá-lo antes da hora. Cheguei cedo ao Country Club. O lugar era bonito, não posso negar. Gramado impecável, coluna branca, arranjo de flor, mesa com toalha perfeita, garçom alinhado. Country Club, para quem nunca esteve em um, é uma coisa bem americana. Funciona como um clube privado, com associados que pagam mensalidade alta e oferece golfe, tênis, piscina, restaurante, salão de festa e essa atmosfera meio inglesa de gente antiga com dinheiro antigo. Tem clube com lista de espera de 10 anos para entrar. A família dele era associada havia 3 gerações. Para eles, casar lá não era escolha, era endereço. Stella estava no camarim das noivas, cercada de madrinhas. Quando me viu, o sorriso dela falhou por meio segundo. Mãe, você veio com esse vestido? Bom dia para você também, minha filha. Ela respirou fundo. Não começa. Eu só achei que você usaria algo mais formal. Está limpo, está bonito e está pago. Uma madrinha riu. Stella lançou para ela um olhar duro. Mãe, por favor. Hoje é um dia importante. Eu sei. É por isso que estou aqui. Ela se aproximou e baixou a voz. Eu preciso que você colabore. Os sócios do Walter estão aqui. A família dele está nervosa. Por favor, tenta não falar demais com as pessoas. Falar demais? Você sabe. Contar história antiga, fazer comentários simples, chamar garçom pelo nome como se fosse parente, esse tipo de coisa. Songamonga. A palavra bateu de novo. Não saía de mim. Tratar alguém bem agora é vergonha? Não foi isso que eu disse. Foi quase. Ela fechou os olhos. Mãe, eu não tenho energia para isso hoje. Então não gaste comigo. Saí do camarim antes que ela respondesse. A cerimônia foi bonita. Reconheço. Os arranjos de flor brancos formavam um caminho no gramado, um arco coberto de rosa pequena no fim, e a luz da tarde batia exatamente no ângulo certo, como se até o sol tivesse sido contratado. Stella entrou pelo corredor de braço dado com um tio do Walter, porque ela e o noivo acharam que ficaria mais harmônico nas fotos. Eu, a mãe, sentei na segunda fileira, não na primeira. A primeira estava reservada para os pais dele e parentes importantes. Quando vi minha filha caminhando de braço dado com um homem quase estranho, senti uma dor silenciosa atravessar meu peito. Lembrei do Thomas. Ele teria segurado minha mão. Teria sussurrado alguma piada no meu ouvido para me fazer rir. Teria olhado para Stella com orgulho, mas também teria percebido o que estava errado. Thomas não era rico quando casou comigo. Morreu sem aprender a ostentar. Mas tinha uma coisa que Walter nunca teria: decência. Durante os votos, Stella chorou. Walter também fingiu emoção. As pessoas suspiraram. Eu permaneci quieta, com o lírio branco que tinha sobrado do cemitério ainda guardado dentro da bolsa, como amuleto. Na recepção, descobri que minha mesa ficava no canto do salão, perto de uma coluna. Não estava com a família principal. Estava com um parente distante e 2 casais que eu nunca tinha visto. O cartão dizia Mesa 12. Achei quase engraçado. A mulher que pagara boa parte das flores, da música e do buffet estava sentada como convidada de favor. Songamonga, eles tinham combinado lá nas mensagens. Songamonga sentada na mesa 12, exatamente o lugar de quem não combina com a fotografia oficial. Uma senhora simpática ao meu lado perguntou: Você é amiga da família da noiva? Olhei para ela. Sou a mãe. Ela arregalou os olhos. Ah, não disse mais nada. Nem precisava. O jantar foi servido. Eu quase não comi. Observava Stella dançar, rir, posar para foto. Ela parecia feliz, mas havia uma tensão nos ombros dela. De vez em quando, Walter se inclinava e falava algo no ouvido dela. Ela olhava para mim. Depois, desviava. Notem essa coreografia. Quando uma pessoa não consegue te olhar nos olhos no próprio casamento,
Ela já tomou uma decisão sobre você, e essa decisão não é boa. Quando chegou a hora dos discursos, os pais do Walter falaram primeiro. Vivian fez um discurso elegante sobre tradição, família e continuidade. Agradeceu aos convidados que vieram de longe, aos amigos de longa data e aos novos laços que agora se formavam. Não mencionou meu nome. O pai do Walter falou sobre honra, legado e responsabilidade. Também não mencionou meu nome. Então Walter pegou o microfone. Ele estava no elemento dele. Alto, bonito, seguro, cercado de admiração. Agradeceu aos pais, aos padrinhos, aos colegas de trabalho, aos clientes importantes, à equipe do Country Club. Agradeceu a Stella por torná-lo um homem melhor, o que quase me fez rir alto. Reparem na sequência. Cliente importante antes da própria família. Esse é o tipo de homem que ele era. Para ele, plateia importava mais do que sangue. Então, ele virou o rosto na minha direção. Hoje também temos aqui uma pessoa muito especial. A mãe da Stella, Dona Evelyn. Algumas cabeças se viraram. Senti meu corpo endurecer. Eu sei que muita gente não a conhece bem. Ele continuou. Dona Evelyn é uma figura única. Uma mulher de coração grande, de hábitos simples e de uma inocência que chega a ser comovente. Alguns riram. Stella olhou para a taça. Walter continuou. Ela sempre foi muito generosa com a Stella. Às vezes até generosa demais, porque certas pessoas precisam de orientação para saber onde colocar a própria generosidade. Meu coração batia lento. Era estranho. Eu esperava palpitação, suor frio, mãos trêmulas. Mas o corpo todo tinha entrado num estado de calma quase animal, dessas que bicho do mato tem quando sente o predador. Tudo desacelera, tudo fica em foco. Cada respiração vira uma escolha. Eu lembrei do espelho da noite anterior. Lembrei da Margarete. Lembrei das duas frases. Eu costumo dizer, brincando, claro, que minha sogra é a prova de que dinheiro e sofisticação nem sempre nascem juntos. Mais risada. Ele caminhou até uma mesa lateral. Lá estava a jarra. Eu a vi antes de entender. Um líquido escuro, grosso, cheio de pedaço, preparado para parecer brincadeira. Ou talvez punição. Olhem para esse homem segurando aquela jarra, o sorriso confiante de quem ensaiou. A postura aberta de quem se sente protegido pela mãe, pelo pai, pelo escritório, pelo sobrenome. Esse é o sorriso de quem nunca apanhou de verdade na vida. Dona Evelyn, ele disse, se aproximando da minha mesa, a senhora sempre se orgulhou de ser simples. Então a gente pensou em fazer uma homenagem à sua simplicidade. Algumas pessoas já estavam filmando. Os celulares saíram da bolsa sozinhos, com aquela rapidez moderna de quem cheira espetáculo. Uma mulher de vestido vermelho subiu até em cima da cadeira, descalçando o sapato para filmar melhor. Walter parou diante de mim. Porque convenhamos, a senhora tem dinheiro, mas continua sendo uma songamonga. O salão explodiu em risos. A palavra atravessou meu peito. Não por vir dele, por Stella não se mexer. Walter ergueu a jarra, com todo o carinho da família, e derramou tudo sobre minha cabeça. O frio veio primeiro. O líquido bateu na testa. Depois na ponta do cabelo, escorrendo até a nuca. Depois nas costas, deslizando para dentro do vestido, pelos ombros, pelo meio dos seios, até parar no cinto. O cheiro me bateu antes que eu organizasse o pensamento. Café velho, vinho azedo, molho de carne com gordura coagulada, refrigerante, alguma coisa cítrica, talvez resto de salada com azeite passado do ponto. Para você entender o detalhe, aquilo não foi improviso. Walter tinha pedido para reservar resto. Alguém preparou aquela jarra. James descobriu meses depois, conversando com um ex-funcionário do Country Club que tinha sido demitido por outro motivo, que a jarra fora autorizada como brincadeira dos noivos pela própria Vivian, mãe do Walter. Foi ela que liberou a equipe da cozinha para montar. Foi ela que disse que era uma tradição de família. Deixem rolar. Cabe humor aqui? Cabe sim. Walter precisou da própria mãe para conseguir jogar lixo na cabeça de uma viúva de 66 anos. Isso não é coragem. Isso é projeto de família. Alguém gritou de tanto rir. Uma mulher disse: "Meu Deus, que coragem!" Um homem bateu palma. Outro homem, mais ao fundo,
Tossiu para disfarçar o riso. A risada foi se espalhando como vinho derramado, pegando uma mesa, depois outra, depois outra. Eu fiquei sentada. Olhei para Stella. Ela estava de pé agora, mas não veio até mim. Os olhos dela estavam arregalados, mas não de indignação. Era pânico social. Como se ela estivesse pensando apenas nas fotos, nos convidados, no que a família dele diria. Mãe, ela falou, por favor, não faz cena. Foi ali que eu parei de esperar. Levantei. O salão diminuiu ao meu redor. As risadas ficaram distantes, abafadas, como se eu tivesse mergulhado numa piscina e ouvisse o mundo por baixo da água. Eu via apenas o caminho até o microfone. Walter ainda sorria, mas o olhar dele começou a ficar inquieto. Talvez esperasse grito. Talvez esperasse choro. Talvez esperasse que eu confirmasse o papel que ele tinha escrito para mim. Velha, humilhada, emocional, descontrolada, incapaz. Peguei o microfone da mão dele. Foco aqui. Esse é o momento-chave. Minha assinatura acabou. Não precisei gritar. O microfone fez o trabalho. Walter ficou branco. Não foi um branco gradual. Foi um branco rápido, daqueles que a pele faz quando o cérebro entende uma coisa antes do resto do corpo. A boca dele abriu meio centímetro. A mandíbula travou. Os dedos da mão direita, que segurava a jarra vazia, abriram involuntariamente. A jarra caiu no chão, rolou para debaixo de uma mesa e bateu na perna de uma cadeira fazendo um barulho seco. Eu vi, nos olhos dele, que entendeu antes de todo mundo. Entendeu a casa suspensa. Entendeu o investimento cancelado. Entendeu a procuração morta. Entendeu que o dinheiro que ele pretendia conduzir tinha dono. Aproximei o microfone outra vez. Songamonga não. Só paciente. Deixei o microfone na mesa. Caminhei até a saída. Ninguém riu agora. As câmeras dos celulares continuaram ligadas, mas o som que captavam era o do meu salto no piso encerado e o sussurro confuso dos convidados tentando entender se aquela velha tinha acabado de dizer o que parecia ter dito. No estacionamento, a noite estava fria. Entrei no meu carro. Liguei o motor, mas não saí. Fiquei segurando o volante com as duas mãos. Foi exatamente ali, comadres, que essa história começou para vocês. No início. Sentada dentro do carro, com o vestido encharcado e a calma de quem tinha acabado de cumprir o que ensaiou na cozinha na véspera. Olhei para a bolsa no banco do passageiro. O lírio branco que eu tinha levado para o Thomas estava lá dentro, amassado pelos documentos, com a haste partida no meio. Tirei devagar. As pétalas ainda inteiras. Coloquei no painel, encostado no vidro, no lado de quem dirige. Ele tinha vindo do cemitério até ali, no meu colo, durante a cerimônia inteira. Tinha resistido. Eu não ia jogar fora. Só ali, sozinha, permiti que as lágrimas viessem. Não chorei pela sujeira, chorei pela filha que tinha assistido, e chorei pelo Thomas, que tinha mandado aquele lírio ficar comigo até o fim daquela noite. Meu telefone começou a tocar antes de eu sair do estacionamento. Stella. Depois Walter. Depois Stella outra vez. Não atendi. Dirigi para casa, com o vestido encharcado e o cheiro de lixo preso no cabelo. Quando cheguei, tirei o vestido na lavanderia e joguei no lixo. Entrei no banho e fiquei debaixo da água quente até a pele arder. Enquanto a sujeira ia pelo ralo, senti que uma parte minha também ia embora. A parte que ainda implorava para ser escolhida. A parte que acreditava que se eu amasse o bastante, desse o bastante, perdoasse o bastante, minha filha voltaria a me enxergar. Saí do banho, vesti um roupão e fui até a cozinha. Sobre a mesa estava a pasta que James tinha me entregue. Dentro, cópia de tudo. Documento, notificação, alteração, prova. Eu abri a pasta e fiquei olhando para minha própria assinatura no Novo Testamento. Minha assinatura acabou. Mas começava outra, a primeira que eu dava para mim mesma. O telefone tocava sem parar. Desliguei. Às 11h30 da noite, bateram na porta. Eu já esperava Walter. Ele não entrou como visita. Entrou como invasor. O cabelo perfeito estava desarrumado, o paletó amassado, a gravata torta. O homem elegante do country club parecia agora um jogador que tinha apostado tudo e descoberto que a mesa era falsa. Cá entre nós,
É bonito demais ver um homem desses descalçando a arrogância no meio da madrugada. Mas eu não tinha tempo para contemplação. Tinha trabalho a terminar. O que você fez? Boa noite para você também, Walter. Não brinca comigo. O que significa aquela frase? Qual delas? A da assinatura ou a da paciência? Ele deu um passo na minha direção. Você não tem noção do dano que causou hoje. Eu olhei para ele, quase curiosa. Eu causei? Você humilhou a Stella. Humilhou minha família. Criou um escândalo no meio do casamento. Interessante. A parte em que você jogou lixo na minha cabeça não conta como escândalo? Foi uma brincadeira infeliz. Não foi brincadeira, foi estratégia. Ele parou. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Fui até a mesa, peguei a pasta e a coloquei diante dele. Walter olhou para a capa como se fosse uma cobra. Sentar ajuda, falei. Eu não vou sentar. Então fica em pé para cair melhor. Ele me encarou. Por um segundo vi ódio puro. Depois, puxou a cadeira e sentou. Abri a pasta. Você pesquisou interdição de idoso. Sou advogado. Pesquiso muita coisa. Você pesquisou contestação de testamento. Assunto geral. Você pediu documento dos meus imóveis sem autorização. Ele apertou os lábios. Mal entendido administrativo. Você tentou consultar minhas contas bancárias. Você perguntou se uma reação emocional em evento público poderia ser usada como indício de instabilidade. O rosto dele perdeu cor. Quem te disse isso? Essa é sua pergunta? Não é isso, é mentira? Não é, eu nunca faria isso? É quem te disse? Walter ficou quieto. Tirei uma cópia de mensagem e deslizei pela mesa. Essa é sua conversa com a Stella. A parte em que você diz: a velha é sentimental. A Stella chora. Ela assina. Quer ler em voz alta? Ele não tocou no papel. Você está tirando de contexto. Então vamos colocar contexto. Peguei meu telefone e reproduzi uma gravação. A voz de Walter encheu a cozinha. Mulher assim não precisa ser convencida. Precisa ser conduzida. Ela tem dinheiro, mas tem mentalidade de dona de casa. A gravação parou. Walter respirava rápido. Você gravou conversa privada. Eu gravei conversa em que você planejava me explorar. E para te tranquilizar, cada uma das gravações foi feita dentro da minha própria casa ou em ligação encaminhada para mim por engano. James confirmou que aqui no meu estado, as ligações em que eu era parte podiam ser usadas como prova. As demais serviriam ao menos como trilha para a investigação. Quem planeja saquear viúva sempre esquece desse detalhezinho. Você esqueceu. Walter passou a mão pelo rosto. Você não entende. Eu estava tentando organizar a vida da Stella. Ela é sua filha. Você tem obrigação de ajudá-la. Obrigação de ajudar, sim. Obrigação de ser saqueada, não. Você ia dar a casa. Ia. Você prometeu o investimento. Eu considerei. Você não pode simplesmente cancelar tudo. Posso, e cancelei. Ele bateu a mão na mesa. A casa já estava praticamente fechada. Não estava. Porque faltava minha assinatura. Vi o desespero crescer nos olhos dele. Ali entendi a profundidade do plano. Walter não queria apenas meu dinheiro para conforto. Ele já tinha usado a promessa do meu dinheiro para sustentar negócio, aparência, talvez dívida. Minha assinatura era uma viga no castelo dele, e eu tinha arrancado a viga. A Stella vai sofrer, ele disse. A Stella deveria ter pensado nisso antes de rir. Ela estava nervosa. Ela estava escolhendo. Você é cruel. Não, Walter. Crueldade foi planejar me provocar no casamento da minha filha para depois me pintar como incapaz. Crueldade foi transformar minha simplicidade em piada. Crueldade foi ensinar minha filha a ter vergonha da mãe. Ele se levantou. Você não vai vencer. A Stella é sua única filha. Um juiz vai ver isso. Um juiz também vai ver seus e-mails, suas pesquisas, suas mensagens. Vai ver que alterei meu testamento com advogado, laudo médico de plena capacidade e testemunhas independentes. Vai ver que antes do casamento, eu já tinha documentado tudo. Ele me encarou com medo verdadeiro. Laudo médico? Sim. Walter, eu não sou a songamonga que você ensaiou na sua cabeça. Pela primeira vez, ele não teve resposta. Apontei para a porta. Agora saia da minha casa. Isso não acabou. Acabou no momento em que a Stella disse para eu não fazer cena. Ele abriu a boca, fechou, pegou a pasta que não era dele por instinto.
Eu segurei firme. Cópia, falei. Você fica sem nenhuma. Ele saiu batendo a porta. Fiquei sozinha na cozinha por meia hora. E então, às 2h17 da manhã, exatamente, bateram na porta de novo. Eu olhei pelo olho mágico antes. Era Margarete. Ela entrou sem dizer oi. Pôs a bolsa na mesa, foi direto ao fogão, pôs água para ferver e só depois me olhou. Comadre, senta. Eu sentei. Conta tudo. Tudo. Sem economizar palavra. Sem suavizar a parte ruim. Eu quero ouvir cada coisa que ele disse e cada coisa que você respondeu. Eu contei. Falei da mesa 12. Falei do discurso. Falei da jarra. Falei do microfone. Falei do não faz cena. Falei do confronto na cozinha que tinha acabado de terminar. Margarete ouviu sem interromper, mexendo o açúcar no café com aquela colher de cabo torto que ela trazia de casa, porque dizia que minha colher era curta demais. Quando terminei, ela olhou para mim. Você quer saber o que eu penso? Quero. Pelos próximos 7 dias, você vai querer ligar para Estela. Vai querer pegar o telefone, mandar uma mensagem, ir até a casa dela, perguntar se ela está bem. Vai pensar que é mãe que deve dar o primeiro passo. Vai sonhar com ela ainda criança, vai abrir a caixa daqueles bilhetes de panqueca, vai chorar olhando aquele ursinho sem olho. Eu já estava chorando. E você não vai fazer nada disso, Evelyn. Margarete. Ponto. Não me interrompe. Você vai ficar parada. Você vai deixar ela sentir o tamanho do que escolheu sem você correr para enxugar. Mãe que enxuga rápido demais, ensina filho que a sujeira não dói. Sua filha precisa sentir. E se ela não voltar? Margarete suspirou. Pegou minha mão. Comadre, se ela não voltar, é porque ela nunca foi voltar. Aí a sua dor de hoje é só a antecipação da dor que viria de qualquer jeito. Melhor sentir agora, com a casa cheia de prova de que você é dona de você, do que daqui a 15 anos, no leito de hospital, descobrindo que ela usou seu coração para encher o cofre dela. Ficamos em silêncio por um tempo. Margarete dormiu na sala naquela noite, no sofá antigo. Antes de apagar a luz, ela disse: E outra coisa, aquelas 2 frases que você falou no microfone, eu já contei para 3 comadres minhas. Daqui a uma semana, metade de Ohio vai estar repetindo isso na fila do mercado. Eu ri pela primeira vez em 24 horas. Estela apareceu 3 dias depois. Eu a vi pela janela antes que ela batesse. Estava sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, usando um moletom antigo da faculdade. Por um segundo, meu coração traiu minha razão. Vi minha menina. Vi a adolescente que chorou no meu colo quando o pai morreu. Vi a criança que fazia cartão de Dia das Mães com glitter e cola. Abri a porta. Mãe, ela disse. Entra. Ela entrou devagar, olhando a casa como se a visse pela primeira vez. Talvez porque agora soubesse que aquela simplicidade não era falta de opção. Era escolha. Sentou no sofá. O Walter me contou tudo. Sobre os documentos, sobre o testamento, sobre o plano dele. E as lágrimas vieram aos olhos dela. Mãe, eu sei que estou errada. Eu não me levantei para abraçá-la. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Tinha um músculo dentro de mim, formado em 40 anos de maternidade, que pedia para eu correr até ela. Mas eu tinha aprendido que esse músculo, quando obedecido em hora errada, paga a conta da própria humilhação. Eu olhei para a mesa da cozinha, lembrei da Margarete me segurando e fiquei parada. Eu me perdi, ela disse. Eu sei que me perdi. O Walter foi colocando coisa na minha cabeça. Ele dizia que você era simples demais, que as pessoas riam de mim por causa da minha origem. E você acreditou. No começo, não. Eu te defendia. Até quando? Ela olhou para as mãos. Até começar a sentir vergonha também. A honestidade dela me feriu mais do que mentira teria ferido. Vergonha de quê, Estela? Da casa, do carro, das suas roupas. Do seu jeito de tratar todo mundo como se fosse vizinho. Você chegava nos lugares chiques e perguntava o nome do garçom. Você dizia que não precisava comprar bolsa cara porque bolsa não carrega caráter. As pessoas riam, mãe. E você preferiu rir com elas. Ela cobriu o rosto. Eu queria pertencer. À custa de quê? Eu não percebi que estava ficando tão cruel. Percebeu, sim. Só achou que eu nunca iria embora. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Você também mentiu para mim.
sobre o tamanho do seu patrimônio. Se você soubesse, teria me amado melhor, ou teria me vestido melhor, me colocado numa casa maior, me usado como troféu quando fosse conveniente? Isso é injusto. Não, Stella. Injusto foi você achar que minha simplicidade era defeito. Ela andou pela sala, como se procurasse uma saída. E agora? Você vai me punir para sempre? Não estou te punindo. Claro que está. Tirou a casa, cancelou o investimento, mudou o testamento. Eu tirei meu pescoço da corda. Eu sou sua filha. Eu sei. Essa foi a parte que mais doeu. Ela parou diante de mim. Você vai mesmo deixar quase tudo para estranhos? Vou deixar para pessoas que talvez precisem de proteção contra filhos, genros, netos e cuidadores que confundem amor com acesso bancário. A frase a atingiu. Ela sentou de novo. O Walter vai me deixar. Provavelmente. Ele só casou comigo por causa de você. Provavelmente. Você fala como se isso não doesse. Dói. Mas não muda o que aconteceu. Ela me olhou com uma expressão quase infantil. O que eu vou fazer? Eu quis responder como mãe. Quis dizer que ela podia voltar, que eu resolveria, que eu pagaria advogado, que eu cobriria prejuízo. Mas uma lembrança veio. Stella no casamento, de noiva, dizendo: "Não faz cena enquanto eu pingava sujeira no chão." Respirei fundo. Você vai descobrir quem é sem o dinheiro que achou que herdaria. Ela ficou imóvel. Essa é sua ajuda? É meu limite. Stella levantou, pegou a bolsa, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Eu espero que você esteja satisfeita. Você conseguiu sua vingança. Não, minha filha. Vingança seria eu querer destruir você. O que eu fiz foi parar de deixar você me destruir. Ela saiu. Depois que a porta fechou, eu desabei. Chorei, como não chorava desde a morte do Thomas. Naquela noite, Margarete voltou. Trouxe sopa. Não falou nada. Só ficou comigo até eu dormir no sofá, ainda com o lenço dela na mão. Nas semanas seguintes, a queda começou. Walter tentou pressionar. Mandou e-mail com tom jurídico, depois mensagem agressiva, depois recado por terceiro. James respondeu a todos com uma firmeza elegante que me deu prazer. O escritório do Walter recebeu uma denúncia interna. Jennifer pediu demissão e entregou informação suficiente para abrir uma investigação de conduta. Cliente importante começou a se afastar. O nome dele circulava em conversa desconfortável. Stella ligou algumas vezes. Não atendi. Depois mandou mensagem longa. Algumas pediam perdão, outras me acusavam. Eu li e não respondi. 3 meses depois, recebi uma ligação da Vivian. Não atendi de primeira. Ela ligou de novo. Atendi por curiosidade. Evelyn, ela disse, sem o dona falso de antes. Acho que a gente precisa conversar como mulheres adultas. Agora, eu sei que houve excessos no casamento. Excessos? Meu filho errou, mas sua reação prejudicou muita gente. Minha reação foi sair. Você sabe do que estou falando. O cancelamento da casa, do investimento, essa história de testamento. A Stella está devastada. E eu fiquei limpa e alegre depois de ter lixo jogado na cabeça? Ela suspirou. Não defendo o que o Walter fez. Defende sim, só com palavra mais bonita. Do outro lado, silêncio. Você sempre teve essa língua afiada, ela disse. Não, eu tinha educação. Agora tenho limite. Desliguei. Foi uma conversa pequena, mas me mostrou uma coisa. Aquela família não sentia vergonha pelo que fizeram. Sentia incômodo por ter perdido. Guardem essa diferença. Tem família que olha para o espelho depois do erro e abaixa a cabeça. Tem família que olha para o espelho e ajusta o cabelo, calculando o próximo movimento. Vivian era do segundo tipo, e aquela ligação não era um pedido de desculpa. Era uma primeira tentativa de me sondar. Eu desliguei sem saber que, quase 2 anos depois daquela ligação, eu mesma escolheria o palco da nossa próxima conversa. No 6º mês, li no jornal local uma nota sobre o divórcio do Walter e da Stella. Diferenças irreconciliáveis, dizia, naquela expressão elegante que esconde ruína. Havia menção à disputa financeira, acusação de má conduta e afastamento profissional. Aqui vale uma observação. No direito americano, divórcio com alegação de diferenças irreconciliáveis é o que eles chamam de
no-fault divorce. Quer dizer que nenhum dos dois precisa provar que o outro fez algo errado. No Brasil, isso seria parecido com o divórcio consensual, que ficou ainda mais simples depois da emenda constitucional de 2010. Aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade que muita gente não percebe: divórcio extrajudicial em cartório, sem ter filho menor envolvido. Cada país tem seu sistema, e em ambos, quando o dinheiro é o que sustentava o casamento, o divórcio chega antes do amor acabar. A foto do Walter no jornal mostrava um homem abatido, saindo de um prédio com a pasta apertada contra o peito. O mesmo homem que segurava a jarra de lixo no microfone agora andava como quem segura a criança que não é dele. Não sentia alegria. Essa é outra mentira que contam sobre vingança, que ela enche a gente. Não enche. O que enche é paz. E a queda do Walter não me dava paz. Só confirmava que eu tinha saído de perto a tempo. Foi por isso que vendi minha casa em Ohio. Não precisei vender por dinheiro. Vendi por ar. Cada rua me lembrava algo. O mercado onde Stella pedia bala, a escola onde a deixei no primeiro dia, a igreja onde fizemos o velório do Thomas, o country club onde minha maternidade terminou de quebrar. Eu queria um lugar onde ninguém me olhasse como a mãe humilhada, a sogra rica, a velha do escândalo. Margarete chorou quando contei. Mas chorou com sorriso. Comadre, você vai estar a um voo de mim, e eu já odiei minha geladeira o suficiente para adorar viajar. Escolhi Portland, no estado do Oregon, perto da costa. Comprei uma casa pequena, branca, com janela larga e um jardim que recebia chuva quase todo dia. Quando entrei pela primeira vez, senti que podia respirar. Por lá funciona assim. Portland é uma cidade no noroeste americano famosa pela chuva. Chove em média mais de 150 dias por ano. A gente daqui do Brasil escuta isso e pensa: que tristeza viver assim. Mas eu descobri que existe uma quietude bonita na chuva constante. As pessoas andam mais devagar, os cafés ficam cheios de gente lendo, os cachorros usam capa de chuva igual gente. A cidade tem o apelido de Cidade das Rosas, porque apesar das nuvens, é cheia de jardim de rosa. Para mim, mulher de 66 anos recomeçando, a chuva foi exatamente o que eu precisava. Fez a casa parecer abraço. A primeira noite em Portland foi estranha. Não houve telefonema da Stella, não houve mensagem do Walter, não houve lembrança atravessando a rua com rosto conhecido. Só chuva batendo no telhado e caixa empilhada pela sala. Eu sentei no chão, porque ainda não tinha decidido onde colocar a poltrona. Comi sopa de uma tigela de papel e ri sozinha, quando percebi que, pela primeira vez em décadas, ninguém tinha opinião sobre o que eu deveria fazer com minha própria casa. Nos primeiros dias, a liberdade parecia quase culpa. Eu acordava e pensava que deveria resolver algo para alguém. Depois lembrava que não. Não havia casamento para pagar, documento para recusar, filha para agradar, genro para vigiar. Havia apenas uma torneira pingando, um jardim abandonado e uma vizinha que perguntava se eu preferia chá ou café. Aos poucos, fui ocupando os espaços. Coloquei a fotografia do Thomas na sala, mas não como altar de tristeza. Coloquei perto da janela, onde a luz da tarde batia. Comprei uma mesa pequena para a cozinha. Plantei alecrim, hortelã e manjericão. Pendurei cortina clara. Fiz da casa um lugar onde minha alma não precisava se defender. Foi nessa fase que entendi uma diferença importante. Solidão e paz podem parecer iguais para quem olha de fora. As duas são silenciosas. As duas têm cadeira vazia. Mas a solidão pesa no peito. A paz abre espaço para respirar. Eu estava, pela primeira vez, em muito tempo, em silêncio, sem me sentir abandonada. A vizinha da esquerda, a senhora Ruth, me trouxe pão de banana no primeiro fim de semana. O vizinho da direita, o Sr. Collins, perguntou se eu precisava de ajuda com as caixas. Ninguém perguntou quanto eu tinha. Ninguém perguntou onde estava minha filha. Ninguém se importou se meu carro era velho. Eu virei apenas Evelyn, a mulher que tomava café preto na cafeteria da esquina, a mulher que comprava flor às quintas, a mulher que caminhava devagar olhando o mar, a mulher que chamava o garçom pelo nome e ninguém achava isso vergonhoso. Margarete me visitava de 2 em 2 meses. Ela aparecia sem aviso, com uma mala pequena
e uma garrafa de licor que ela mesma fazia. Sentava na minha cozinha como se sentasse na própria, e a casa virava casa. Jennifer me encontrou de novo por carta. Tinha começado a trabalhar numa organização de apoio a idoso vítima de abuso financeiro. Escreveu que minha história a fez enxergar quanta gente era manipulada por familiar, genro, nora, cuidador, namorado tardio, neto carinhoso demais perto do caixa eletrônico. No fim da carta, perguntou se um dia eu aceitaria conversar com alguns idosos, não para aparecer, não para dar palestra, apenas para sentar e dizer: eu sei como é. Demorei uma semana para responder. Aceitei. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Aqui eu preciso te contar como funciona esse trabalho lá. Nos Estados Unidos, existem organizações sem fins lucrativos especializadas em abuso financeiro de idoso. Algumas são estaduais, outras nacionais. Várias jurisdições americanas criaram leis específicas chamadas Elder Financial Abuse Laws, que aumentam a pena quando o crime é cometido contra a pessoa idosa. No Brasil, isso seria parecido com o nosso Estatuto do Idoso, que também prevê pena maior para crime contra a pessoa acima de 60 anos. A diferença é que em ambos os países, a maioria das vítimas nunca denuncia. Tem vergonha, tem medo de magoar o filho, tem medo de virar notícia, e o agressor sabe disso. Na primeira reunião, conheci Dorothy, uma viúva de 74 anos cujo filho tinha convencido a assinar uma procuração. Em poucos meses, esvaziou parte da poupança dela. Quando ela questionou, ele respondeu que ela estava imaginando coisa. Eu comecei a acreditar nele, ela me disse, chorando. Achei que talvez estivesse ficando louca. Segurei a mão dela. Você não estava louca. Estava sendo cercada por alguém que conhecia suas fraquezas. Mas era meu filho, eu sei. Como uma mãe não percebe? Porque mãe não olha para filho procurando ladrão. Olha procurando a criança que criou. Ela chorou mais. Eu também. Conheci Samuel, um homem de 69 anos, cujo neto pegava dinheiro emprestado todo mês e ameaçava desaparecer se o avô recusasse. Conheci Linda, que assinou o documento para Nora administrar uma pequena herança e quase perdeu a casa. Conheci George, que tinha vergonha de contar que a própria filha só o visitava no dia em que a aposentadoria caía. Em cada história, eu ouvia eco da minha. As frases mudavam pouco, os nomes mudavam, a música era a mesma, e a vergonha era sempre parecida. Diziam, eu devia saber. Fui boba. Deixei acontecer. Como pude confiar? Diziam baixinho, com a cabeça olhando para a própria mão, como se a culpa morasse ali. E eu repetia, quantas vezes fosse necessário. Você não foi boba. Você confiou em quem dizia te amar. Quem errou foi quem usou esse amor como ferramenta. Com o tempo, comecei a perceber padrão tão claro que parecia escrito no mesmo papel. Quase todos os exploradores usavam 3 armas: culpa, urgência e isolamento. A culpa vinha disfarçada de família. A urgência vinha logo depois. E o isolamento era o mais cruel. O agressor começava a falar mal de advogado, contador, amigo antigo, vizinho, irmão. E quando a vítima ficava sozinha, ele virava a única voz dentro da casa. Eu ouvia aquilo e via Walter em cada etapa. A diferença é que eu tive uma Jennifer, uma Margarete, um Harold, um James. Muita gente não tem. Numa reunião, um senhor chamado Miguel levantou a mão e perguntou: mas e quando dizer não faz a gente parecer egoísta? Eu respondi sem planejar. Egoísmo é usar o amor de alguém para tomar o que ela construiu. Dizer não a isso não é egoísmo. É higiene da alma. A sala ficou quieta. Depois, Dorothy começou a bater palma, devagar. Outros acompanharam. Eu fiquei constrangida, porque nunca gostei de aplauso. Mas naquele dia, entendi que minha história, que começou como humilhação, podia virar ferramenta. Não para eu virar heroína. Eu não era heroína. Eu era uma mulher que apanhou da própria ilusão e sobreviveu. Aos poucos, a palavra Songamonga foi perdendo veneno. Virou quase uma lembrança distante de um homem pequeno, tentando me diminuir para caber no plano dele. Mas ainda voltava, de vez em quando, em forma de eco. E em uma tarde de outubro, 8 meses depois de eu ter chegado a Portland, ela voltou de uma forma que eu não esperava.
Bateram na minha porta numa quinta-feira, perto das 3 da tarde. Eu estava na cozinha, cuidando de um bolo de limão que a Dorothy tinha me ensinado. Pelo olho mágico vi um homem, roupa amarrotada, cabelo mais ralo do que eu lembrava, sem o relógio caro, sem a postura. Era o Walter. Demorei talvez 15 segundos para abrir a porta. Naqueles segundos, lembrei do espelho da cozinha de Ohio. Lembrei da Margarete dizendo, sem grito, sem chorar, sem improviso. Tirei o avental, endireitei o cabelo. Abri. Posso entrar? Não. Ele engoliu em seco. Eu vim de longe. Eu também. Ele olhou para a escada da varanda. Eu apontei para ela. Senta aí. Sentei na cadeira de balanço. Ele sentou no primeiro degrau, 2 palmos abaixo da minha cabeça. Foi a primeira vez, em 3 anos de história, que eu o vi numa altura mais baixa que a minha. Postura é tudo. Anotem essa cena. Eu vou ser direto, ele disse. Por favor. Eu perdi clientes importantes depois do que aconteceu. Saí do escritório antigo. Tentei abrir o meu, não deu certo. Estou trabalhando como associado júnior num escritório pequeno, fora da cidade. Estou devendo. Estou hospedado na casa de um amigo. Eu vim conversar com a senhora como família. Eu cruzei as mãos no colo. Família? Eu sei que houve atritos. Atritos. A senhora sabe do que estou falando. Eu errei. Eu reconheço. Mas eu queria pedir, como gesto humano, um empréstimo. Não estou pedindo doação. Eu pagaria com juros. Eu fiquei olhando para ele em silêncio por uns 10 segundos. Aprendi que silêncio é uma das armas mais poderosas que existe. Gente que mente não suporta silêncio. Começa a falar para preencher. Foi exatamente o que ele fez. A senhora sempre teve dinheiro de sobra. Eu sei que mudou o testamento, mas isso é coisa para daqui a anos. Eu estou falando de agora, de um valor pequeno para a senhora, que para mim mudaria a vida. Continuei calada. Eu não vim pedir muito. Não vim humilhar a senhora. Vim como o homem que casou com sua filha um dia. Aí eu falei, Walter, você quer mesmo que eu te trate como família? Os olhos dele se acenderam. Sim. Então eu vou te dar o tratamento de família que você merece, que é exatamente o tratamento que você me deu na frente de 300 pessoas. Ele empalideceu. Você quer um empréstimo. Eu vou te dar o que sobrou da minha mesa hoje. Eu fiz salada de frango pro almoço. Tem resto na geladeira. Vou pôr na sua mão e você leva para casa do amigo onde está hospedado. Não é isso que eu... Não me interrompe. Você jogou jarra de lixo na minha cabeça em frente à minha filha de noiva. Você sabe quanto isso custou em emoção? Não custou em dinheiro. Custou em coisa que dinheiro nenhum compra. Eu, naquela noite, perdi a única filha que tive. Você acha mesmo que eu vou colocar 1 centavo na sua mão, por compaixão de mãe, por dó de homem caído, por reciprocidade de família? Ele abaixou a cabeça. Você vem aqui sem o relógio, sem o paletó, sem o sorriso de régua. Acha que pena substitui prova. Não substitui, Walter. Você está aqui hoje porque suas escolhas te trouxeram aqui. Eu não te empurrei. Eu apenas parei de te segurar. Ele não falou nada. Você tem 2 caminhos. Pode levantar agora, sem o empréstimo, com a dignidade que ainda sobrou em você, ir embora dessa varanda e nunca mais voltar. Ou pode insistir, fazer cena, gritar, ameaçar e descobrir que eu já liguei para Jennifer no segundo em que vi sua cara no olho mágico. A polícia local está a 5 minutos daqui, e eu tenho prova suficiente sobre você para encher uma manhã inteira de delegacia. Ele levantou devagar. A senhora sempre teve essa língua afiada. Eu sorri. Foi a Vivian que tinha me dito isso primeiro, e agora ele, o filho dela, repetia. Aquela família tinha um repertório curto. Eu não tinha língua afiada antes, Walter. Eu tinha boa educação. Vocês me ensinaram a diferença. Ele desceu os degraus. Andou até a calçada. Antes de subir num carro velho, estacionado a alguns metros, virou-se. A Stella mora em Cleveland, em uma sala alugada. Trabalha de recepcionista. Não tem mais ninguém. Só para a senhora saber. Eu olhei para ele. Já sei. Ele subiu no carro e foi embora. Eu reparei, antes dele dar partida, que o carro era um modelo 10 anos mais velho do que aquele relógio que ele usava no jantar do noivado. A vida tem cada justiça poética que nem novela escreve. Voltei para dentro, sentei na cozinha, tirei o bolo do forno. Não chorei.
Telefonei para Margarete e contei tudo. Quando terminei, ela falou: Comadre, você passou na prova hoje. Tinha gente apostando no contrário, sabe? Quem? Eu. E ela riu. Sobre a Estela, ele tinha razão. Eu sabia. Não pela boca dele. Foi uns 3 meses antes daquela visita. Eu estava num grupo da organização que reunia famílias de idosos vítimas de abuso. Uma das voluntárias, mulher mais jovem, comentou sobre uma clínica nova em Cleveland, onde tinha começado um programa de visita a idoso solitário. Mostrou uma foto no telefone, sem saber o que aquela foto significava para mim. Era uma foto comum, dessas que organizações postam para divulgar trabalho. Uma idosa sentada numa cadeira, sorrindo, com uma recepcionista mais jovem do lado, segurando a mão dela. A recepcionista era a Estela. Cabelo preso de qualquer jeito. Uniforme barato, daqueles tecidos sintéticos que enrugam logo. Sem maquiagem cara, sem brinco grande. Sorria para a senhora idosa de um jeito que eu reconheci instantaneamente. Era o sorriso dela de criança. O sorriso que ela tinha quando trazia o cartão de glitter no Dia das Mães. Não o sorriso de noiva ensaiado, não o sorriso de plateia. O sorriso simples. Pedi para a mulher me passar a foto pelo telefone. Disse que conhecia o programa. Ela mandou sem desconfiar. Eu guardei naquela mesma noite, numa pasta do meu computador, sem mostrar para ninguém, nem para Margarete, nem para Jennifer. Olhava para aquela foto algumas vezes por semana, não para sofrer, para checar que minha filha continuava existindo, mesmo sem mim, para checar que ela estava tentando, mesmo que nunca chegasse onde achava que ia chegar, para checar que existe uma diferença entre filha que se perdeu e filha que morreu. A primeira ainda pode encontrar caminho. A segunda, você só lembra. Eu não respondi nenhuma das mensagens dela naquele período. Não escrevi para ela. Não mandei a foto de volta dizendo: vi você. A porta continuava fechada, mas dentro de mim, alguma coisa abrandou. Não para perdoar, para esperar. Limite que vira ódio puro envenena quem segura. Limite com ternura na gaveta não envenena ninguém. A gaveta dura o tempo que precisar. 1 ano e meio depois de eu chegar a Portland, quase 2 anos depois daquela ligação que a Vivian me deu, recebi um convite inesperado. Tinha um jantar beneficente, dos grandes, no salão de um hotel histórico do centro da cidade. Era um evento anual da Fundação de Proteção a Idoso, e eu, depois de tantos meses de voluntariado, tinha sido convidada como uma das mulheres a serem homenageadas naquela noite. Não para discurso, só para subir ao palco, receber uma placa, ficar 10 segundos no microfone. Aceitei com 2 pedidos: que Margarete pudesse me acompanhar e que Dorothy também tivesse uma cadeira na mesma mesa. Foi atendido. Comprei um vestido preto, simples, manga até o cotovelo. Margarete riu quando me viu. Comadre, você está com cara de mulher que vai aparecer no jornal. Eu não vou aparecer no jornal. Vai sim, sua tonta. Esse evento aí tem fotógrafo até no banheiro. Ela tinha razão. Quando chegamos ao salão, havia repórter, câmera, listagem de patrocinadores nas paredes. O lugar estava cheio de gente vestida de gala. E foi quando, do outro lado da sala, eu vi um vestido conhecido. Vestido de mulher que passou a vida frequentando esse tipo de lugar. Vivian, a mãe do Walter, estava ali, numa mesa de patrocinadora. Aparentemente, a família dela tinha doado para a fundação por décadas. E ela continuava aparecendo nesses eventos por tradição, mesmo com tudo o que tinha acontecido com o filho. Ela me viu também. Os olhos dela passaram pelo salão, pousaram em mim e ficaram travados por um instante. Dorothy, ao meu lado, percebeu o olhar. Quem é? Ela perguntou baixinho. A mãe do meu ex-genro. Dorothy levantou a sobrancelha. A do casamento? A mesma. Ai, comadre, disse Margarete do meu outro lado. Essa noite vai render. Eu não respondi. Mas senti aquela calma estranha voltar, a mesma do dia do casamento. Calma de bicho do mato. Durante o jantar, fui chamada ao palco. Recebi a placa. Falei 10 segundos. Obrigada. Cada pessoa nesse salão que doou ou trabalhou por essa fundação está segurando, sem saber, a mão de uma idosa que não tem mais família para ouvir. A sala aplaudiu. Quando voltei à mesa, Vivian estava em pé ao lado da minha cadeira. Estava com uma taça de champanhe na mão e um sorriso fino.
Foi ela que veio até mim. Reparem, foi ela que cruzou o salão. Evelyn. Que reencontro. Vivian. Eu não sabia que você morava em Portland agora. Você não tinha por que saber. Ela sorriu daquele jeito de revista, mas os olhos dela estavam diferentes. Os olhos dela estavam medindo uma coisa que ela não sabia o nome. Que homenagem bonita. A fundação faz um trabalho admirável. Eu, pessoalmente, dou para eles há 17 anos. Que generosidade! Obrigada. Não foi exatamente um elogio. Margarete tossiu para esconder uma risada. Dorothy ficou olhando, fascinada. Vivian piscou. Eu acho que naquele segundo ela entendeu que eu lembrava da torta de maçã, que eu lembrava daquela cozinha onde ela mandou a torta ser escondida, que eu lembrava de cada frase de elegância gelada que ela me jogou nos jantares. Você sempre teve uma forma curiosa de receber gentileza, ela disse. Eu tenho uma forma curiosa de identificar gentileza falsa, Vivian. E é uma habilidade que se afia com a idade. A senhora ao lado dela, uma amiga que tinha se aproximado, ficou sem saber para onde olhar. Vivian tentou outro ângulo. Eu queria muito que a gente conversasse, em algum momento. Sobre tudo o que aconteceu. Eu fui injusta com você. Reconheço isso hoje. Olha o que ela fez. Notem. Ela me ofereceu, em público, num salão cheio de fotógrafos, o que ela nunca me ofereceu no privado, porque ali ela tinha plateia. Ali, ser vista pedindo desculpa, virava capital social. Ela queria limpar a imagem dela usando minha mão. Eu sorri. Vivian, eu agradeço. Mas reconciliação não acontece em jantar beneficente. Reconciliação acontece em cozinha de manhã cedo, sem testemunha, com mulher que aceitou olhar para o próprio espelho sem maquiagem. Você quer mesmo conversar comigo? Liga para mim na próxima terça, às 7 da manhã, sem evento, sem foto, sem amiga ouvindo. Eu te recebo. Eu até faço café. Mas eu não vou virar peça da sua redenção pública num salão lotado. A taça na mão dela tremeu de leve. Eu não quis. Quis sim. Só que esse repertório eu também aprendi. Margarete deu um gole grande no champanhe, claramente segurando um sorriso. Dorothy mordeu o lábio. Vivian abriu a boca. Fechou. Abriu. Fechou. A amiga ao lado dela puxou suavemente o cotovelo. As duas se afastaram. Vivian voltou para sua mesa. Ela nunca me ligou na terça-feira. Nem na terça-feira seguinte. Nem em terça-feira nenhuma. Margarete se inclinou para mim. Comadre, você passou de mulher educada para mulher elegante esta noite. Tem diferença, sabia? Tem? Tem. Educada engole o sapo. Elegante devolve o sapo no prato, com guardanapo dobrado. Dorothy começou a rir. Eu ri também. As três rimos baixinho, no canto da mesa, enquanto Vivian, do outro lado do salão, tentava convencer a amiga de que aquilo não tinha sido nada. Saí daquele jantar com a placa numa mão e a sensação na outra de que aquele círculo finalmente tinha se fechado. Walter na minha porta, Vivian no salão, os dois tentando entrar pela porta da pena. Os dois saindo pela porta do limite. 2 meses depois, recebi uma carta da Stella. Não tinha pedido de dinheiro, não tinha menção ao testamento. Era uma carta curta. Ela dizia que estava fazendo terapia, que tinha começado a entender o quanto se deixou moldar por vergonha e ambição, que não esperava resposta, mas queria reconhecer que me tratou como objeto. No fim, escreveu: Eu não sei se um dia vou merecer te chamar de mãe de novo do jeito certo, mas hoje eu entendo que você não era Songamonga. Você era a única pessoa naquela sala que sabia exatamente quem era. Li a carta 3 vezes. Olhei para a pasta do computador onde guardava a foto dela, de uniforme, segurando a mão da idosa. Peguei papel e caneta. Pela primeira vez em quase 2 anos, eu escrevi de volta. Não escrevi uma carta longa. Escrevi 5 linhas. Disse que tinha recebido, que tinha lido, que sabia que ela estava trabalhando numa clínica em Cleveland e que tinha visto, por acaso, uma foto sua segurando a mão de uma idosa que precisava de companhia. Disse que aquilo era o tipo de gesto que filha que cresceu na minha casa sabia fazer. E disse, no fim, que a porta continuava fechada por enquanto, mas que a fechadura não era para sempre. Era até ela aprender que existem coisas que dinheiro não compra de volta,
e até eu aprender que existem perdões que precisam de tempo para não virar concessão. Assinei, mãe. Coloquei no correio na sexta-feira. Não recebi resposta imediata. Algumas semanas depois, chegou um envelope com uma foto da Estela e da idosa da clínica. Dessa vez, ela sabendo da foto, com um bilhete. Aprendi a sorrir como criança de novo. Demorou. Obrigada por ter ficado em pé naquele dia. Eu sei agora que se você tivesse desabado, eu desabava também, e nem perceberia. Guardei na mesma pasta. Não escrevi de volta nesse dia. Talvez ainda escreva. A diferença é que agora a porta tem fechadura, mas tem também maçaneta. E a maçaneta está mais leve do que estava há 2 anos. Aprendi nessas 2 décadas finais da vida uma coisa que eu queria dividir com você. Limite não é muro construído por ódio. Limite é porta com fechadura. Quem chega com respeito pode bater. Quem chega com interesse encontra madeira fechada. Durante muito tempo, achei que ser mãe significava manter a porta aberta em qualquer circunstância. Minha mãe dizia que filho é pedaço da gente andando fora do corpo, e eu acreditava nisso com fé. Mas pedaço da gente também pode carregar faca, e quando carrega, a gente não precisa oferecer o peito só para provar amor. Anos atrás, quando o Thomas ainda era vivo, ele me viu chorar porque a Estela tinha batido a porta depois de uma discussão. Ela era adolescente e tinha dito que me odiava. Eu fiquei arrasada. Thomas me abraçou e falou: amor de mãe não é deixar o filho vencer todas as brigas. É garantir que, quando ele perder para a vida, ainda saiba reconhecer o caminho de volta. Pensei muito nessa frase. Talvez a Estela esteja reconhecendo o caminho de volta. Talvez não. Mas, se voltar, terá que vir sem mala vazia esperando ser preenchida com meu dinheiro. Terá que vir sem advogado escondido atrás do pedido de desculpa. Terá que vir como filha, não como herdeira. Até lá, sigo vivendo. Às vezes, quando conto minha história para outras pessoas, elas perguntam se eu me arrependo de ter ido ao casamento. Eu digo que não. Se eu não tivesse ido, talvez ainda passasse anos procurando desculpa para Estela. Talvez ainda pensasse que ela estava apenas confusa, influenciada, pressionada. Talvez ainda acreditasse que uma conversa resolveria. A humilhação foi cruel, mas também foi clara. E clareza, quando chega, pode doer como faca, mas corta a corda. Naquele casamento, Walter achou que estava jogando sujeira em mim. Na verdade, ele lavou meus olhos. Eu saí daquele salão molhada, fedendo a resto de comida, com o vestido arruinado e o coração partido. Saí sem aplauso, sem abraço, sem filha. Mas saí enxergando. Vi que humildade não é fraqueza. Aprendi na pele. Vi que simplicidade não é burrice. Aprendi com risada de gente que não merecia minha torta. Vi que amor de mãe precisa de limite, porque filho adulto também precisa responder pelo que escolhe. E vi que assinatura nenhuma deve ser dada para comprar respeito. Respeito que se compra dura até o boleto seguinte. Hoje, quando alguém me chama de boa demais, eu sorrio. Ainda sou boa. Só não sou disponível para abuso. Ainda ajudo. Só não entrego minha vida nas mãos de quem me chama de peso. Ainda amo. Só não aceito que amor seja usado como coleira. Walter me chamou de songamonga diante de 300 pessoas. Minha filha mandou eu não fazer cena. E eu, pela primeira vez em muitos anos, obedeci à parte mais sábia de mim mesma. Não fiz cena. Fiz limite. A festa acabou naquela noite para eles. Para mim, foi ali que a vida começou de novo. Se você chegou até aqui comigo, sabe exatamente o que eu quero te perguntar. Quantas vezes você já recebeu, com cara de homenagem, uma humilhação? Quantas vezes calou para não fazer cena no aniversário, no almoço de domingo, no Natal? Quantas vezes assinou um papel por amor e descobriu, tarde demais, que aquela assinatura estava sendo usada para te apagar? Conta nos comentários de onde você está assistindo e me diz o que essa história mexeu em você. Compartilha com aquela amiga, irmã, comadre, vizinha, que talvez precise ouvir hoje que limite não é falta de amor. Limite é a forma mais bonita de amor que sobra quando o resto já foi esticado demais. E se essa história te tocou, se inscreva no canal para não perder as próximas. Tem muita mulher passando pelo que eu passei.
Cada uma de nós tem uma noite em que o microfone passou pela própria mão. Confiem em mim. Vai valer cada segundo. A gente se vê na próxima.